Solicito à comissão do plenário leitura da ata da sessão anterior. Ata da 41ª sessão ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 22 dias do mês de novembro do ano 2022, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, reunidos os senhores conselheiros: vice-presidente, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pela douta procuradora Estela de Barros Lima Mero Cavalcante. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente comunicou que na próxima terça-feira, dia 29 de novembro, será a solenidade de comemoração aos 75 anos desta Corte de Contas. Estarão presentes os conselheiros do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Tocantins. Será aberta a sessão ordinária e logo após será encerrada, portanto não haverá relatoria de processos. Irá ser aberta uma sessão especial no auditório, onde alguns funcionários serão homenageados com medalhas de mérito. Também registrou e agradeceu a presença do pleno dos alunos da turma do curso de Direito da Faculdade do SESMAC. Faculdade a palavra, não havendo quem queira fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, TC 6762-2017, descumprimento de obrigações, aprovado acordo 142. Relator conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, TC 5219-2014, prestação de contas de governo, aprovado parecer prévio pela aprovação das contas. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 2319-2020, descumprimento de obrigações, aprovado acordo 143. TC 4451-2019, prestação de contas de gestão, aprovado acordo 144. TC 12262-2016, retirado de pauta. Não havendo mais processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-se para a próxima no horário regimental. Em discussão a ata. Em votação, conselheira Maria Cleide. Presidente, por estar ausente aquela sessão, não é deixando de votar? Ok. Conselheiro Fernando. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, da mesma forma, estava ausente essa sessão, dia 22, então vou me abster de votar. Conselheiro Alberto. De acordo, senhor presidente. Aprovado. Nós, a respeito da resolução que estava para ser votada, foi solicitada algumas sugestões, nós estamos fazendo uma versão final, está finalizada agora, uma versão final, e como está terminando agora com o conselheiro Rodrigo, o Ministério Público, ela vai ser distribuída para todos hoje, e aí nós vamos votar na próxima terça-feira, para que haja dá tempo também se o novo texto ele atende a todo mundo e ficaria da melhor forma possível. Então, ele vai ser distribuído direto para os gabinetes. Não, a gente vai tentar até o final da sessão ver se a gente distribui já também no papel aqui, e vai ser encaminhado pelo sistema. Tá facultada a palavra às senhoras conselheiras, senhores conselheiros que queiram fazer uso da mesma, e o doutor Gustavo, representando aqui o Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, pela ordem, conselheira Maria Cleide. Presidente, não tenho pauta para o dia de hoje. Conselheiro Fernando. Conselheiro Rodrigo. Também sem pauta. Conselheiro Alberto. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, membros do Ministério Público e todos que nos assistem. Trago para relatar o processo de número 13.673 de 2016. A unidade é a Câmara Municipal de Rio Largo e o responsável, o senhor Jefferson Alexandre Cavalcante. Recurso de reconsideração. Versam os autos sobre a aplicação de multa oriunda do Funcontas ao senhor Jefferson Alexandre Cavalcante, gestor da Câmara Municipal de Rio Largo, para envio pela inobservância do prazo legal do envio da terceira remessa
do SICAP de 2016, correspondendo aos meses de maio e junho de 2016, descumprindo a Resolução Normativa 2 de 2010. Em razão do não envio dessa respectiva remessa em tempo hábil, o referido gestor foi devidamente notificado através do ofício 1562 de 2016, FUNCONTAS, constando se observa do AR datado de 5 de janeiro de 2017, para que, em observância do princípio de ampla defesa do contraditório, apresentasse manifestação sobre os fatos descritos no prazo de 5 dias. O Pleno desta Corte de Contas decidiu em 21 de março de 2017, através do Acórdão 347 de 2017, publicado no Diário Oficial Eletrônico desta Corte, em 4 de 4 de 2017, pela aplicação da multa de CEUM-PFAUS, uma vez que não constar nos autos nenhuma defesa ou manifestação da gestora. Contudo, após prolação do acórdão referente à combinação da penalidade, o gestor anexou aos autos recurso de reconsideração, folhas 22 a 29, no qual demonstra que houve um equívoco na apuração por parte do FUNCONTAS, pois o envio da terceira remessa do SICAP foi encaminhada em 29 de setembro de 2016, ou seja, dentro do prazo estabelecido pelo Tribunal de Contas, que era do dia 30 de setembro de 2016. Destaca-se que a referida informação foi corroborada através de documentos em anexo que demonstram a entrega referida à remessa correspondente. Assim, após a análise, o Parquet de Contas, por meio de seu parecer 26 de setembro de 2022 da 6ª Procuradoria de Contas, opinou pela anulação da multa e trago alguns extratos. Verificou-se a veracidade de sua aludida defesa e opina pelo provimento do recurso em razão da comprovação dos fatos mencionados. Os presentes autos foram encaminhados a este conselheiro substituto, gabinete em situação de vacância, em razão da nova conformação de relatorias conforme ato número 1 de 2019. É o relatório, senhor presidente. Gustavo. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhor presidente, o Ministério Público opina pelo provimento do recurso, uma vez que ficou demonstrado que o gestor remeteu a documentação em tempo hábil. Conselheiro Alberto. Presidente, a competência desta Corte é clara, a admissibilidade ele foi feito tempestivamente o recurso e passo para análise, que em suma foi uma comprovação de fato, né? E assim também concordo com o parecer do Ministério Público e nesse sentido voto para que este pleno conheça do presente recurso de declaração, porque satisfeitos os requisitos de admissibilidade e acolha de provimento, né, ao pedido de reconsideração apresentado pelo senhor Jefferson Alexandre Cavalcante, para no mérito afastar a multa aplicada e consequentemente o arquivamento dos autos e anulando o acórdão 347 de 2017, que foi publicado no dia 4 de 4 de 2017. Da ciência dessa decisão, acaso Vossa Excelência assim acatem, ao senhor Jefferson Alexandre Cavalcante e a publicidade para o fim de direito. É como eu voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Alberto. Em votação, conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Selma. Excelência, na forma que relatado e constante aqui do parecer ministerial, acompanho o relator. Conselheiro Fernando. O relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Também. Aprovado. Senhor presidente, encerro minha pauta por hoje assim. Conselheira Selma. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, eu, doutor procurador membro do Ministério Público junto à Corte, tenho a relatar hoje, são 3 processos. Um deles é o 12.262 de 2016, é um pedido de reconsideração protocolado em 2 de setembro de 2021, interposto pelo senhor George André Palermo Santoro, gestor do FECOEP, no financeiro de 2016, em face do acordo 24 e 23 de 2019, da sessão de 29 de maio de 2019, com publicação no dia 30 de maio, na qual se aplicou sanção pecuniária de CEUM-PFAUS, diante da constatação não envio no prazo disposto no normativo do tribunal
do balancete referente ao mês de janeiro de 2016, descumprindo o prazo estabelecido na Resolução 2 de 2003. O gestor apresentou defesa do acordo proferido por esta Corte de Contas, suscitando que no rol do normativo, que o rol do normativo seria taxativo e não deixa de forma expressa a necessidade de apresentação de balancete do referido fundo, tem necessidade de apresentação dos balancetes exigidos pelo Tribunal de Contas. Alegou ainda que o entendimento contrário resultaria em real afronta ao princípio da legalidade. Dessa forma, não havendo previsão legal no rol taxativo da respectiva resolução, não haveria que se falar em descumprimento da legislação estadual. Em suas razões, o gestor ainda argumenta que o FECOEP se caracteriza como um fundo especial atípico e que não se vincula a nenhum órgão da administração pública, que o secretário de Estado da Fazenda não é gestor do FECOEP, não podendo ser imputada sanção a quem não possui nenhuma responsabilidade. Foi alegado pelo gestor que não houve dolo nem erro grosseiro pelo não envio do balancete, cumprindo, mesmo que de forma tardia, a obrigação, que não há lei que fundamente a aplicação da prestação pecuniária, sendo que o atraso nos balancetes do balancete ocorrida de forma esporádica e aleatória, o que não se enquadraria em grave infração à norma legal. Por fim, requeriu o arquivamento do presente processo sem aplicação da multa combinada. Pelos motivos expostos, de acordo com a tramitação desta casa, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que são manifestadas através do parecer 1898 de 2022. Este seria, Excelência, o resumido relatório. Gustavo. Senhor presidente, eu reitero o parecer ofertado nos autos, que contém a seguinte ementa: direito administrativo sancionador, descumprimento de obrigação exigida por ato normativo do TCE Alagoas. Acórdão, aplicação de multa, pedido de reconsideração, recurso improvido pela manutenção da multa. Em suma, senhores, o Ministério Público entendeu que a defesa não apresentou elementos suficientes para que a multa deixasse de ser aplicada. Conselheira Anselmo. Excelência, peço venha de Vossas Excelências para ultrapassar a questão da competência, pois resta ululante, evidente. Quanto à questão também da admissibilidade, verificamos que o recurso ele foi contemporâneo, foi tempestivo e atendendo os outros requisitos para o seu recebimento. No mérito, Excelência, entendemos que as alegações dos gestores não mereciam prosperar quanto em questão do rol contido na resolução supracitada ser taxativo. Na verdade, se fôssemos fazer a referida análise, teríamos que considerar obrigatoriamente exemplificativa, com o objetivo de possibilitar o próprio exercício da competência fiscalizatória desta Corte de Contas, de todo gestor público que esteja aí albergado, que esteja dentro das competências do Tribunal de Contas atuar, principalmente quando se trata de recurso de ordem estadual, quer seja despesa, quer seja receita. A obrigação de envio dos balancetes estende-se a todos os órgãos da administração pública, estadual e municipal, incluído, evidentemente, os respectivos fundos. Quanto à questão de que não haveria vinculação do FECOEP a nenhum órgão da administração pública e que o secretário de Estado de Fazenda não é gestor do FECOEP e, dessa maneira, o tribunal não poderia imputar sanção,
a quem não possuiria responsabilidade, são alegações que, ao meu sentir, também não encontro guarida nos normativos estaduais, tendo em vista que o artigo 1º do Decreto 42/13 de 2009 estabelece que fica a Cefaz designada como órgão responsável da gestão financeira do FECOEP, sem prejuízo das competências originárias do Conselho Integrado de Políticas de Inclusão Social, CIPIS. E que, de acordo com o artigo 9º do Decreto de 2845 de 2005, se vê também que a gestão financeira do FECOEP e seu respectivo gestor seriam definidos mediante decreto governamental e que, na verdade, foi esse decreto que eu acabei de ler acima que evidencia essa responsabilidade. Diante do que foi aqui demonstrado, a gestão do fundo financeira ficaria vinculada diretamente à Secretaria do Estado da Fazenda. Então, dessa maneira, não haveria como o secretário de Fazenda desincumbir-se de sua responsabilidade e também gestor do FECOEP. Quanto à questão de não haver normativo da Casa que faça essa vinculação, a lei orgânica ela estabelece quando e quais seriam as possibilidades de aplicação de multa, e nós temos normativos que fazem essa escala de aplicação, discriminando os elementos, sendo um exemplo a Resolução Normativa 2 de 2003. Então, Excelência, tendo em vista tudo aquilo que foi dito, fazendo sua devida comparação com os normativos que regem a matéria, entendendo de forma como disposta no processo, assim como também entender o órgão ministerial, apesar de ter condições de conhecermos do recurso de reconsideração, não teríamos como provê-lo. Assim, nós entendemos em manter a sanção aplicada, senhor presidente. Esse seria o nosso voto. Ok. Não entendi o final, conselheiro. O recurso tem os requisitos para que nós o reconheçamos, mas no mérito não temos como provê-lo, mantendo-se a multa aplicada. É em discussão o processo relatado pelo conselheiro Anselmo. Em votação. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Também com o relator. Conselheira Rosa. Presidente, infelizmente não posso me manifestar porque não cheguei a tempo de acompanhar todo o voto do conselheiro. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, presidente. Alberto. Com o relator, senhor presidente. Aprovado. Senhor presidente, tem mais dois processos, apesar de serem de órgãos diferentes, a questão de fundo seria a mesma. Eu queria apenas fazer o destaque que seriam os processos. Deixa eu ver como é que está aqui na ordem. 4336 de 2019, que trata de contas de gestão do gestor do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, exercício financeiro de 2018. E tenho o processo 6210 de 2022, que também é outra conta de gestão, desta feita do gestor do Fundo de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Educação Superior, Fundex. Excelência, em ambos os processos, nós verificamos que não existiu a gestão financeira, orçamentária, patrimonial propriamente dita. Em função disso,
conforme consta da legislação que rege a matéria, a legislação essa do nosso tribunal, sem nem precisar pegar emprestado, mas o que não difere, na verdade, com a de outras instituições, como no ex autoriza a nossa lei orgânica, o próprio regimento interno, nas figuras do poderá e será, respectivamente, eu entendi, excelências, que, na verdade, dos tipos de decisões que podem ser encaminhadas em situações como essas, eu não teria condições de fazer um julgamento. Então, na verdade, essas contas teriam muito de podermos tratá-la como sendo uma decisão do tipo terminativa, aquela que não temos condições de avaliar, por assim dizer, o mérito da gestão como um todo. E eu aqui trago, peço licença só para comentar, nos normativos, na nossa lei orgânica, há solto o que seria uma decisão terminativa. No nosso regimento interno há uma pequena explicação do que seja, inclusive até trago com o efeito de corroborar o porquê dessa forma, essas razões de decidir. Trago posicionamento, inclusive emprestado, claro, aqui para reforçar o entendimento, do Tribunal de Contas do Estado de Tocantins, cuja relatora teria sido a conselheira Dóris de Miranda Coutinho, em situação semelhante, e também do mesmo sentido entender que esse tipo de verificação de conta, ela deveria ser tida como tipo de decisão terminativa e todas as situações de práticas para que julguemos dessa forma. Então, excelências, não há muito o que acrescentar, já que de uma forma eu aqui acabei antecipando, falando que não há, de fato, gestão, não há nenhum tipo de execução, inclusive até as conciliações bancárias que foram encaminhadas, os extratos de conciliações, elas se apresentam zeradas, demonstrando, pelo menos no que consta dos autos, que não houve nenhum tipo de movimentação, sequer financeira. E, em razão disso, eu trago o voto, no sentido de que consideremos essas contas iliquidáveis com todos os encaminhamentos de práticas a elas relativos, inclusive cientificação dos respectivos gestores e a cópia dos autos para que sejam juntadas nas contas de gestão aos órgãos em que os respectivos fundos estejam vinculados. Esse seria o meu voto, senhor presidente, já no contexto geral, antecipando o meu voto. Ok, doutor Gustavo. Senhor presidente, o Ministério Público reitera os pareceres ofertados nos autos e, tendo em vista que esses dois fundos estaduais, nesses exercícios relatados pelo conselheiro Anselmo, não ocorreu nenhum ato de gestão, não houve nenhum ato de execução de despesa, nenhum ato de de transferência de valores do orçamento estadual para os fundos. Então, o Ministério Público entende que é impossível o tribunal julgar as contas de gestão, uma vez que não houve nenhum ato de gestão, e por tal motivo, o Ministério Público opina nos dois processos pelo arquivamento. Ok. Em discussão, os dois processos relatados pelo conselheiro Anselmo. Em votação, conselheiro Fernando. O relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, eu vou acompanhar o relator, mas fazer apenas algumas observações aqui. Eu estou acompanhando aqui as prestações de contas de ambos os gestores e eu pude ver rapidamente que em ambos os fundos houve mais de um gestor, né? Teve um primeiro fundo que nós tivemos 2 gestores, o segundo fundo tivemos 3 gestores. E houve um pequeno descumprimento do normativo nosso quanto ao encaminhamento da declaração de bens do gestor, né? Os 2 fundos, o último gestor encaminhou sua prestação de contas, mas
primeiros não encaminharam, né? Ou foi ao contrário, né? Mas eu não vejo nenhum tipo de problema, já visto que acaba se tornando algo meramente formal, tendo em vista que não houve movimentação de recursos, né? De modo que qualquer tipo de verificação quanto a desvio ou enriquecimento não justificado ficaria prejudicado. Tem um segundo ponto aqui, que eu estou com a prestação de contas aberta também, que o gestor menciona, o gestor que encaminha as contas de gestão, menciona quanto ao cumprimento do item 8, anexo 7º da prestação de contas, que é o encaminhamento dos extratos bancários. E ele menciona, junto a uma certidão negativa, mencionando que não contamos com caixa, né? Mas em que pese a certidão, seria interessante que o gestor encaminhasse o extrato bancário, até para que a gente fizesse a verificação, a auditagem, se realmente a declaração que ele faz na prestação de contas bate com a realidade, né? Em que pese não ter ocorrido movimentação financeira, mas nada impede que o fundo ele tenha um passivo, ele tem um ativo, digamos assim, e a gente poderia verificar se esse ativo, esses recursos que estão no fundo, eles foram aplicados da forma correta, né? Se foi contabilizado da forma correta os rendimentos desse ativo. Então seria algo mínimo para se analisar. Mas aí eu concordo com o relator de que isso não seria algo que possa ensejar a rejeição das contas ou encaminhamentos diferentes do que foram trazidos aí pelo arquivamento da prestação de contas. Estou falando apenas para fins da gente lá na frente, de repente, aprimorar o normativo ou trazer algo melhor, Excelência. Mas acompanho o relator. Alberto, conselheiro Alberto. O relator, senhor presidente. Conselheira Rosa. Também acompanho o relator, presidente. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, presidente. Aprovados. Conselheira Selma, continua com a palavra. Excelência, assim a minha pauta de hoje está esgotada. Não tendo mais pauta para o dia de hoje, está facultada a palavra às senhoras conselheiras, senhores conselheiros, doutor Gustavo, representando aqui o Ministério Público. Não tendo quem queira fazer mais uso da palavra, declaro encerrada a sessão, convocando para a próxima terça-feira no horário regimental.